Olá pessoal, o Departamento de Jornalismo do Complexo Luz Alegria vem fazendo um acompanhamento direto do caso do menino Bernardo, lá de Três Passos, que foi morto e foi enterrado em uma cova em meio ao matagal aqui em Frederico Westphalen. Esse assunto gerou grande repercussão e não é para menos. Hoje a imprensa do Brasil inteiro comenta esse assunto e nós do Complexo Luz Alegria então estamos explorando, trazendo a cada dia novas informações. Na manhã de hoje, eu entrevistei o advogado Dr. Demetrios Grapilha. Ele representa a acusada Edelvânia, que é uma assistente social aqui de Frederico Westphalen, que encontra-se presa, acusada de participação no crime, principalmente na questão de ocultação do cadáver do menino. Acompanhe agora um trecho do que falou o Dr. Demetrios na entrevista concedida à Luz Alegria. Doutor Demetrios, nós vamos fazer alguns questionamentos aqui, claro, abrindo também espaço, como o senhor já é sabedor, para a nossa comunidade. Primeira pergunta, para a gente começar aqui o LA Debates de hoje, doutor, por que o senhor aceitou a causa? Na verdade, uma amiga próxima da Edelvânia esteve no meu escritório e pediu que intercedesse pela Edelvânia e que fosse até onde ela estava presa e conversasse com ela. Já havia em outras ocasiões trabalhado para familiares e esse foi o motivo que me levou a ir conversar com a Edelvânia. No momento que eu fui ao encontro da Edelvânia, conversei com ela sobre a situação toda. O que ela me contou era uma situação totalmente diferente daquela que estava postada em todos os meios de comunicação. Ela tinha uma versão totalmente diferente. E foi aí que me interessou a defesa dela, porque ela conta os fatos de forma totalmente diferente. Nega o depoimento, nega veementemente que tenha dito aquilo que consta no depoimento, que a polícia apresenta como sendo palavras da Edelvânia. Então, isso eu afirmo, sou porta-voz da Edelvânia, hoje eu sou porta-voz dela, o advogado ele é o porta-voz do seu cliente, fala por seu cliente, e o que ela me relata é que ela não teria dito absolutamente nada daquilo, que foi conduzida presa até a delegacia de polícia, foi dado voz de prisão em cumprimento ao mandado, e chegando lá, até tentaram procurar advogados para acompanhar ao interrogatório dela, porém não foi possível encontrar algum colega que se dispusesse a ir acompanhar o ato, até em função dessa campanha negativa que já tinha sido feita. Certo, doutor, é oficial a questão que ela não dispensou a presença do advogado, ou ela pode eventualmente ter assinado algum documento sobre isso? Ela, na ocasião, eles tentaram procurar um advogado para ela. Tentaram, ela disse que tentaram ligar para um e para outro. E ela disse, eu quero um advogado, eu preciso de um advogado. Ela não dispensou o advogado. Por que ela não dispensou? Se ela tivesse dispensado o advogado, então teria se constado no termo do interrogatório, cientificado dos seus direitos constitucionais, dentre os quais ser assistida por advogado, dispensou. O senhor já teve acesso? Sim, já viu que não? Não consta, não consta. Então assim, eles tentaram e não conseguiram achar advogado nenhum para ela. E ela insistia que queria um advogado, que ela não iria falar sem a presença do advogado, que ela precisava ser assistida de um advogado que lhe orientasse, né, o que ela deveria dizer e o que não deveria, ou sei lá, orientá-la, né, para que ela pudesse ter ciência do que estava acontecendo e qual era o momento dela falar ou não falar, até porque ela poderia ficar em silêncio. E o que acontece? No afã de ouvi-la, Edelvânia relata que fizeram algumas perguntas e ao final simplesmente apresentaram um documento para ela e teriam dito, assina, que é melhor para ti. E ela, naquele momento que ela estava ali, totalmente fragilizada emocionalmente, né, porque foi uma coisa grave o que aconteceu, ela acabou se sujeitando à pressão psicológica das pessoas que estavam naquele ambiente. Eu não estava presente, não sei que tipo de pressão psicológica, mas sei que houve pressão psicológica, porque ela me afirma isso, né? E ela acabou assinando. Então o senhor veja, uma pessoa que está naquela situação ali assina até a sentença de morte de Jesus Cristo, se disserem para ela que vai ser melhor para ela. E ela
acreditando que as pessoas estavam agindo de boa índole com ela, acabou assinando uma coisa que ela nem sabe que assinou. Ela só foi ter ciência do conteúdo do depoimento, do pseudo-depoimento, que para mim não tem validade nenhum, depoimento obtido desta forma, e mediante coação psicológica, ela só foi saber o teor do conteúdo do depoimento no momento que eu estive lá na delegacia, extraí cópias do depoimento e levei para ela na casa prisional onde ela se encontra e mostrei: olha, Edelvânia, aqui está o documento que eles dizem que é o teu depoimento. Ela disse: mas isso é um absurdo, eu não falei absolutamente nada dessas coisas que estão aí. E daí ela me demonstra com clareza: veja só, isso nem que eu quisesse, que consta aqui, teria como eu saber. É por mais ou menos assim, nós estamos conversando aqui nessa sala e eu lhe relatar o que está acontecendo agora lá na portaria. Doutor, o detalhe é o seguinte: a sua cliente, segundo a informação da polícia, foi quem denunciou o local, a forma, o local, o ponto onde o corpo do menino se encontrava. Isso ela confirma que... Essa informação procede. Essa informação realmente procede. Qual foi a circunstância realmente da participação dela? Essa informação procede pelo seguinte: a Edelvânia efetivamente tem participação, isso eu já disse várias vezes e repito, ela tem participação no crime de ocultação de cadáver. Ela reconhece isso, né? Se ouvida novamente em juízo, ela vai confirmar a ocultação do cadáver. O que acontece? A participação da Edelvânia, ela sim se ao momento pós-morte, ou seja, depois que o menino morreu, aí sim ela participou. Ela foi lá e ajudou a outra a ocultar o cadáver, ou seja, enterrar o menino Bernardo, né? Então a participação dela, as pessoas não pensem que a Edelvânia sairá desse processo sem condenação. A Edelvânia fatalmente será condenada. Será condenada. O que se quer e que se espera é que ela tenha um julgamento justo e que ela pague tão somente pelo que ela fez. E o que ela diz, como eu volto a dizer, sou o porta-voz da Edelvânia, ela diz que somente participou do evento ocultação e que ela não teria participação alguma e que isso restará demonstrado que ela em momento algum matou o menino. Bom, o senhor deu uma declaração recente na grande imprensa do Estado, dizendo que o crime não foi premeditado. Em que circunstâncias, doutor, o senhor entende que aconteceu esse crime? Como é que ela se deu? O crime não foi premeditado por causa que a Edelvânia, o menino chegou em Frederico Westphalen, acompanhado da madrasta, e pelo que se apurou e pelo que se verifica, esse menino teria sido superdosado com alguma medicação e teria morrido aqui em Frederico, mas por essa medicação que teria sido ministrada pela madrasta. A madrasta teria ministrado medicação para o menino dormir. Em dose excessiva? Em dose excessiva. É o que me relata a minha cliente. Ela teria dado uma dose excessiva de uma medicação para o menino e não era nem esperado o evento morte. Né? Quer dizer que a própria madrasta então não teria por essa linha de raciocínio, que é o que me conta a minha cliente, a madrasta teria dado uma super dosagem na medicação para o menino, né, com o intuito que ele dormisse, e as coisas não deram certo e o menino acabou tendo uma parada respiratória ou alguma coisa assim. Enfim, o guri perdeu a vida com a superdosagem. E a partir daí a madrasta teria começado a pressionar a minha cliente psicologicamente de forma cruel, inclusive com ameaças de que a minha cliente teria que participar da ocultação do cadáver. Então é a partir daí que a Edelvânia entra. E essa questão de dinheiro, oferta de dinheiro, não, pagamento de parcela? Não procede. A Edelvânia não tinha nenhuma prestação de nada em atrasado, as coisas delas que eram delas estavam todas pagas, ela estava saudável financeiramente, tinha recursos próprios, ela tinha um emprego relativamente com os bons vencimentos lá que ela recebia. Então, com relação à história, posso lhe falar em relação à minha cliente, né? Perfeito. Bom, eu faço uso agora de uma pergunta de um ouvinte já, porque seria, sem dúvida nenhuma, uma sequência lógica de questionamento. O ouvinte Fernando, ele pergunta o seguinte: o senhor não acha que mudar a versão da acusada depois dela ter confessado o crime
não vai repercutir bem. Essa questão da contradição, agora a mudança de... A polícia diz que tem um depoimento, a sua cliente diz que não tem. Primeiro a madrasta então teria assassinado o menino, deu injeção para matar, agora já não, a intenção não era essa. Como é que fica essa posição? Bom dia, Fernando. Respondendo a tua pergunta, que eu considero de extrema pertinência, vamos por passo. Com relação a mudar o depoimento. Mudar, tu só pode mudar aquilo que algum dia você fez. Então, um depoimento eu só posso mudar se eu realmente tivesse dado ele em um momento e depois, num segundo momento, eu contasse alguma coisa diferente. Nesse caso, a Edelvânia não está mudando o depoimento, porque ela não reconhece nunca ter dado esse depoimento que a polícia apresenta. E esse, para nós, é um pseudo-documento, né? É um documento que não corresponde com a verdade e que não tem as palavras da Edelvânia retratada. Então, ela não está mudando o depoimento. Ela está afirmando que aquele primeiro depoimento que a polícia apresenta como sendo dela, não é dela. Então, isso é um pouco diferente de mudar. Ela não está mudando. Ela não deu aquele depoimento. Isso é diferente. Sim. Esse é um trecho, então, da entrevista concedida pelo advogado Dr. Demetrios Grapilha nesse trabalho do Complexo Luz e Alegria. Esse foi um momento de entrevista exclusiva, onde o nosso departamento de jornalismo pôde, então, apurar um pouco mais, esclarecer algumas dúvidas, inclusive contando com a participação da comunidade. Foram inúmeras as perguntas, os questionamentos direcionados por parte dos ouvintes diretamente para o advogado. Nós continuaremos esse trabalho. O Departamento de Jornalismo do Complexo Luz e Alegria continuará acompanhando passo a passo, trazendo a cada dia novos indícios, novas informações, novos comunicados também por parte da polícia. Esse é um caso que requer um acompanhamento direto, porque é um crime que realmente abalou a cidade de Frederico Westphalen e abalou principalmente a cidade de Três Passos.